iniciando lá por Pitágoras, né? O grego é considerado o pai da matemática. Esse foi aquele cara que elaborou o famoso teorema de Pitágoras, né? Os catetos da hipotenusa e tal, né? Que até hoje é usado. Eu ia fazer uma pesquisa para ver o que se calcula com o teorema de Pitágoras, no fim me esqueci para falar. Marceneiro, um monte de Eu sei que tem, não é só 45 específico, né? Tem várias situações que pode se usar esse teorema aí. Bom, então, ele era um cara super inteligente, esse Pitágoras, né? Tanto é que um pai da matemática, há 550 anos antes de Cristo. E ele mapeou o céu da Grécia, era um pensador também, tinha várias teorias. Mas ele tinha com ele um grande problema, uma grande situação. Ele não conseguia entender por que sofremos. Dizia ele: por que eu tenho que sofrer? Se eu não sofro na própria carne, eu sofro pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha família, meu vizinho, meus amigos, enfim, eu sofro. Qual a mensagem que a dor quer me dizer? Por que sofremos? Então ele resolveu sair pelo mundo, visitar outros povos, outras culturas, para ver se ele conseguia chegar a essa conclusão, o porquê do sofrimento. Até que ele chegou no Egito. Então lá no Egito, em conversa com os príncipes, com os faraós, eles falaram para ele sobre uma teoria da transmigração das almas, que dizia que o homem, quando morre, a sua alma vai para o além e volta vestindo um outro corpo. E quando esse corpo também perecer, a sua alma retorna para o além e volta para alguém vestindo um novo corpo, e assim, no transpassar dos anos, dos séculos e dos milênios, em busca da sua evolução e pagando suas dívidas com o débito da lei divina. E Pitágoras então ficou encantado com essa nova teoria. E ele resolveu então voltar para a Grécia e divulgar essa teoria na Grécia. E como ele era uma pessoa muito inteligente, sabedor de que a Grécia naquela época era um povo muito violento, cometia muitos crimes, assassinatos, adultério, enfim, ele resolveu modificar um pouco essa teoria. Então, ele chegou na Grécia e começou a dizer o seguinte: que a teoria da transmigração das almas funciona assim: aqueles que durante a sua vida na Terra tiveram problemas com a lei, assassinatos, roubos, estupros, enfim, prostituição, quando essa pessoa morrer, a sua alma vai para o além e pode voltar vestindo um corpo de um animal ou de um inseto. E essa teoria ficou conhecida como metempsicose, né? E segundo a história, ela durou mais ou menos uns 200 anos. E segundo dizem os historiadores, ela ajudou um pouco a questão da violência na Grécia, né? Ajudou. Mas 200 anos, 2 séculos depois, apareceu esse outro pensador, Plotino, que também estudava a teoria da transmigração das almas. E ele disse assim: mas como? Se o homem, através da teoria da transmigração das almas, busca a sua evolução, se ele encarnar num corpo de um animal, ele estará regredindo. Então ela perdeu força, né? Então, a partir de Plotino, a metempsicose começou a perder força, e hoje eu acho, não sei se ainda tem alguma religião que ainda eles pregam ainda a metempsicose. Sim. Interessante, eu não sabia. Então, praticamente foi extinta, muito poucos povos ainda usam a metempsicose. E aí outras religiões, né, como o confucionismo, o budismo, o hinduísmo, o taoísmo, o Rosa Cruz e o cristianismo também são algumas ainda reencarnacionistas. No cristianismo existem dúvidas ainda, né? Mas a gente vê, Jesus nos disse que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Tá claro, né? Nesse mesmo diálogo que ele tem com Nicodemos, né, ele também diz: em verdade vos digo que quem não nascer da água, a água se referindo ao corpo físico, né, e ao espírito, a evolução do próprio, não pode entrar no reino de Deus. E também ele fala sobre João Batista, que era Elias, né, numa outra encarnação, né? Então o cristianismo
também foi reencarnacionista, até o segundo concílio de Constantinopla, que em 553 depois de Cristo, o imperador Justiniano e sua mulher Teodora decidiram proibir a crença na reencarnação, por achar que a crença no inferno eterno seria mais conveniente para coagir as pessoas à conversão. Essa é uma teoria. Tem uma teoria aquele que escreveu o Perispírito, aquele, como é o nome dele? O grosso? Hã? Não. Eu já me lembro, o grosso é o Perispírito? Aquele que o azul, capa azul. Isso. Ele diz o seguinte, que na realidade a Teodora era uma prostituta, né? E ela casou com o coisa e se tornou rainha. E as prostitutas da época se vangloriavam. Nossa colega lá é rainha. E claro, ela não gostou. Ela não gostou e mandou matar todas as prostitutas. Não é Filomena? Não. Zalmino Zimmermann. Então a Teodora mandou matar todas as prostitutas. E aí tinha um cara lá, um conhecedor da reencarnação, ele disse, olha, tu vai pagar por isso aí. A reencarnação diz que tu vai pagar. Aí ela e o marido mandaram tirar a reencarnação do cristianismo, né? Como se isso fosse atentado, como se ela não tivesse que pagar os débitos dela, né? Então retiraram isso em 553 do cristianismo. Bom, até então Allan Kardec, né, 1857, lançou a primeira edição, que tinha quantas perguntas? 501? 501 a primeira, e a última tem quantas? 516. Quantas? Tem 114, parece. 1018. Dobro. É que tu pegou a segunda edição só. Bom, aí saindo da religião, nós temos Ian Stevenson, né? Que morreu em 2007. Ele era canadense, mas era professor na Faculdade da Virgínia, nos Estados Unidos. Ele foi o fundador da moderna pesquisa científica a respeito da reencarnação. Ele tem 2.000 casos, mais de 2.000 casos estudados que ele estudou. É mais pequeno, é bem bacana isso aí. E ele tem um livro, 20 casos de reencarnação também, que é bem curtinho, bacana de ler. E depois também a Ellen Bombard, né? Uma americana, que eu acho que eu já falei aqui do bombeiro Mark, da historinha do menino, ela que conta essa história aí. Também estudou a reencarnação e ela era ateia, ela não acreditava em nada. Daí quando chegou no consultório aquele menino dizendo que era bombeiro, ela foi atrás e aí ela começou a estudar. Bom, e o nosso Chico diz o quê? Sem a ideia da reencarnação, sinceramente, com todo respeito às demais religiões, eu não vejo uma explicação sensata, inclusive para a existência de Deus. Ou seja, pessoal, a gente não consegue explicar a nossa existência sem a reencarnação. Não tem como a gente tentar ver por que uns são felizes e outros não, sem a reencarnação. Não tem como. Isso é pacífico. Só a reencarnação consegue explicar a nossa existência. Bom, na 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Ali quando fala impõe, porque é uma lei, né? A reencarnação é uma lei divina, por isso que tem que ser cumprida. Mais cedo ou mais tarde, todos têm que cumprir essa lei, por isso que é uma imposição. Na 219, qual é a origem das faculdades extraordinárias? Aqui mostrando o porquê da reencarnação, né? O porquê da reencarnação. Qual a origem das faculdades extraordinárias de indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo, etc. Né? A resposta é lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas na qual não tem consciência, ainda bem, né?
De onde queres que elas venham? Ela pergunta, de onde você quer que ela venha? Que Deus quer da onde? Uma criança que nem começou a estudar já sabe tocar piano. Queria que viesse da onde? Só a reencarnação explica. O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestimento. Claro, né? Não tem outro vir, querer acrescentar, né? Claríssimo, claríssimo. Isso nós comentamos segunda-feira à noite, né? Exatamente. Exatamente. Então, vou dizer assim, né? Para uma resposta inteligente, tem que ter uma pergunta inteligente. Né? E Kardec não tinha outra, não podia ser outra. Bom, quando em estado errante e antes de reencarnar, o espírito tem consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida. Aqui já é tentando responder o questionamento lá de Pitágoras. Só para complementar, esse questionamento de Pitágoras, por que sofremos, ele é recorrente. Até hoje as pessoas se perguntam, por que eu tenho que sofrer? Por que o outro lá é feliz e eu não? Por que o outro tem saúde e eu tenho doença? Hoje as pessoas se perguntam isso aí. Muitos se perguntam. Então, ele tem consciência das coisas que vão acontecer na sua vida? Ele próprio escolhe as provas que quer suportar. E é nisso que consiste seu livre-arbítrio. Aqui, pessoal, nós temos que parar para pensar um pouquinho, né? Essa é a primeira pergunta quando diz lá, escolha das provas. Se nós tirarmos essa pergunta, para nós aqui, que já estudamos um pouquinho, ela não está totalmente correta, né? Ela não está 100% correta. Né? Porque aqui Kardec faz uma pergunta abrangente, né? do total, assim vamos dizer, né? Do geral. Ele diz, não, se eu tirar aqui, eu vou dizer, não, mas o espírito, todos os espíritos escolhem suas, né? E não, ele sabe que não é assim, né? Por isso que sempre tem que, quando tem um capítulo de determinado assunto, a gente tem que ler todo o capítulo para poder entender. Mas eu acho que até para nós, a gente tem livre-arbítrio até certo ponto. Depois, não tem jeito. Ou a gente consegue aquilo que está... Sim, perfeito. Não, mas aqui a questão é a escolha das provas. Aqui ele está dizendo que o espírito escolhe suas provas. Ou seja, todos escolhem suas provas. E não é bem assim. Mas nós vamos chegar lá, tá? 259. Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve suportar, segue-se daí que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós. Então, tudo que acontece, a pergunta, será que foi previsto? Será que nós escolhemos tudo que acontece? Pergunta inteligente, resposta inteligente. Todas não é a palavra, pois não se pode dizer que escolhesses e previstes tudo que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequências da vossa posição e frequentemente de vossos próprios atos. Então, o que ele está querendo dizer? Vamos supor que eu quero passar uma prova de viver no meio de criminosos e não me tornar um ou me tornar um. Então eu escolho o gênero, eu quero morar no meio dos criminosos. Se eu vou me tornar um ou não, aí entra meu livre-arbítrio, né? Depende de mim. Já vai, lá não vai estar definido, não, tu vai ser bandido. Não, aí entra o livre-arbítrio. Senão não tem graça, né? Senão o livre-arbítrio não tem sentido. Outra, eu vou viver no mundo de viciados. Como é a situação? Vou viver no mundo, se eu vou me tornar um ou não. No meio da pobreza, vou ser pobre. Será que eu vou começar a roubar ou assaltar? Depende de mim. E essa da riqueza, que é a pior, quero viver com bastante dinheiro. Como que eu vou lidar com esse dinheiro? Aí entra o meu livre-arbítrio. E ganhar e ter bastante dinheiro não quer dizer que a gente tem que distribuir, não é isso a questão, né? Nós temos que proporcionar que outras pessoas também ganhem dinheiro, empregos, botar empresas, enfim, né? Nesse sentido. E claro, aí os detalhes são consequências da vossa posição e frequentemente de vossos próprios atos. Se eu estou passando na rua, cai uma pera na minha cabeça, isso aí não estava previsto.
Não estava previsto. Isso é uma consequência dos meus atos. Eu saio aqui e bato no meu carro, também não estava previsto. Tá? Essas são consequências dos nossos atos. Tá certo, pessoal? Alguém discorda de Kardec? Lá na Bíblia manda discorda, eles não concordam com o cara. Vamos mandar o Roberto editar isso aqui nessa. 262. Como pode o espírito que em sua origem é simples e ignorante e sem experiência escolher uma existência sem conhecimento de causa e ser responsável por essa? Aqui ele está complementando a primeira lá. Mas como que ele pode escolher? Se ele não sabe nada, ele é ignorante, não tem conhecimento nenhum, como é que ele vai escolher as provas? Eu complemento lá da primeira questão. Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes a uma criança desde o berço. À medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa pouco a pouco livre para escolher. Claro, o espírito vai reencarnar, daí os caras vão chamar ele, olha, o bom para ti é escolher essa prova e essa aqui. Aí ele diz, não, mas eu quero aquela lá. Não, aquela não é boa para ti, tem que pegar uma dessas duas aqui. Claro, né? A espiritualidade não vai deixar. Né? Eu estava vendo um livro que um espírito chegou, foi para um umbral, ficou 3 anos no umbral, depois ele foi recolhido, aí começou a preparação dele para reencarnar. A preparação levou 26 anos para preparar. Tinha 400 pessoas envolvidas, tanto na parte do corpo físico, a escolha de parentes, amigos, esposa, filhos, 400 pessoas, espíritos envolvidos, quer dizer, encarnados e desencarnados, envolvidas na encarnação desse espírito. Então veio o processo, né? Que processo? Claro, a gente sabe que tem os compulsórios, aqueles também, né? Que às vezes não querem encarnar ou não querem essa prova, mas eles precisam da prova. Aí tudo vai igual, vai ter que ir. O que dirige o espírito na escolha das provas que quer suportar? Ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação, segundo a natureza de suas faltas, e o faz avançar mais rapidamente. Alguns se impõem uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Então é isso que eu falei. Tem que saber escolher a prova certa para tu evoluir, né? E claro, para expiar as faltas da encarnação anterior, né? Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Isso é pergunta de brasileiro, né? Não dá para pegar as barbadinhas, já pensado, né? Vou pegar uma barbada, né? Claro, a pergunta, eu posso escolher as menos penosas? Para vós sim, mas para o espírito não. Quando se liberta da matéria, a ilusão desaparece e ele pensa de outra maneira. Então, quando nós estamos fora do corpo, a nossa visão, que depois nós estamos prontos para reencarnar, ela muda totalmente, porque porque a gente sabe que todas as nossas faculdades se potencializam, né? Quando a gente sai do corpo, né? Não explodem, elas se potencializam um pouco e a gente tem uma visão diferente disso que a gente pensa agora. E às vezes a maior bobagem a gente está sofrendo por coisas aqui do corpo físico, né? Aí sai do corpo, mas como é que choraminga tanto, é só isso. É verdade. Com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Por que isso? Né? Essa é grande. Para fazê-lo avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição. É preciso ver o fim para lhes apreciar os resultados. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem de coisas e em alguns anos o que exigiria séculos. Não é que Deus esteja com pressa, nós estamos atrasados, né? Então tem que dar através disso.
E é interessante essa questão, né, de tragédias, né? Por exemplo, essa questão do desabamento que teve agora em Petrópolis, né, coisa terrível, né? Mortos soterrados. Daqui a um tempo a gente vai ver, eles estão construindo lá de novo. Né? Daí a prefeitura vai lá, bota uma placa, cai tudo de novo, a prefeitura vai lá, bota uma placa, proibido, não sei o que, desabamento. Ele já usa aquela placa para fazer o alicerce, né, e já volta de novo. Eu vi um palestrante que diz, puxa, qual é o termo? São almas que elas precisam dessa tragédia, né, passar por isso. Então, aqueles que estão espertos, eles saem. Mas aqueles que têm a necessidade, almas necessárias, uma coisa assim, que eles têm aquela necessidade de ir lá, parece que alguma coisa puxa eles para aqueles barrancos, para eles se encarnar numa tragédia. Interessante isso, né? Interessante. Energeticamente, né? São levados, ou são atraídos. Né? Exatamente. Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios senão os flagelos destruidores? Será que é só através de flagelos? Será que é só através da dor que a gente evolui? Não dá para evoluir de uma maneira tranquila? Pergunta excelente também, né? Sim, e os emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É que o homem não aproveita, é preciso castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Então, quantas possibilidades a gente tem de ser feliz, tranquilo, sem sofrimento? Né? Quantas pessoas nós temos que nos reconciliar e não nos reconciliamos por causa do nosso orgulho? Né? Quantas coisas nós deixamos de fazer por causa da vaidade? Não tem sofrimento, reconciliação. Claro, moralmente nós vamos ferir o nosso orgulho numa reconciliação. Quantas pessoas que a gente pode ajudar? A gente não vai sofrer por isso. Está bem claro, mas a gente prefere o sofrimento. A gente não faz, aí vem a dor, vem o sofrimento. Possibilidade a gente tem. Né? Dentro de casa, quantos de nós temos problemas com família? Parentes, amigos, reconciliação, fazer o bem, caridade. Nossa! Então, para terminar, o Chico disse, né? Embora ninguém possa voltar a fazer um novo começo, podemos começar a fazer um novo futuro, hoje. Quer ter saúde física amanhã? Cuide do corpo, hoje. Quer ter dinheiro amanhã? Trabalhe com honestidade, hoje. Quer ser feliz amanhã? Seja caridoso, hoje. Certo? Então, para vocês, para todos nós, muita paz. Alguém quer fazer um comentário? Certo? Eu coloquei o que Kardec falou, tá, pessoal?